Hoje as pessoas, os meus seguidores, eles fazem várias perguntas nas minhas redes sociais e uma delas pediram para eu explicar sobre essa passagem de Mateus 17, versículo 1 a 9, onde Jesus transfigura para os seus apóstolos que estavam ali, alguns apóstolos. Então vamos lá, vou explicar. A explicação sobre a transfiguração, né? Mateus 17, versículo de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou, seu irmão quem? Tiago e João, que eram irmãos, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa o cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, na qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Essa passagem é uma passagem clássica do 2º domingo da quaresma do ano A. Por quê? Porque os 6 domingos da quaresma, depois do Concílio Vaticano II, esses 6 domingos se tornaram uma pedagogia catequética. Ou seja, a cada domingo, pelas leituras bíblicas de cada domingo da quaresma, se explica os principais símbolos do batismo. Evidentemente que o dia principal, liturgicamente falando, teologicamente falando também, do batismo é no Sábado Santo. Então a quaresma é toda uma preparação litúrgica para o Sábado Santo. Ponto. E esse 2º domingo da quaresma, todo 2º domingo da quaresma do ano A, ele escolhe essa passagem de Mateus 17, versículo 1 a 9, que é da transfiguração, porque ali explica um símbolo muito importante do batismo, que são as vestes brancas. Porque, por exemplo, as crianças vão com as vestes brancas no batizado? Porque as vestes brancas, a cor branca para a Bíblia e para a igreja não representa paz. Né? O branco aí fora, na sociedade, todas as comemorações da sociedade civil, o branco representa paz, mas para a igreja e para a Bíblia, o branco representa a ressurreição de quem? De Cristo, e depois de nós, aqueles que acompanham Cristo. Então o branco que a criança veste, e também os padrinhos, os pais que vestem no batismo, representa a ressurreição daquele que está sendo integrado à comunidade de Cristo, que está se tornando filho de Deus no batismo, e que já é herdeiro da vida eterna, ou seja, da ressurreição em Cristo. Tá, vamos lá. Então, Jesus, quando ele sobe a montanha com Pedro, Tiago e João, ele se transfigura. Essa transfiguração, nada mais, nada menos, significa que Jesus, ele passa a ter um corpo glorioso, que é o que Paulo fala, que vai acontecer conosco na ressurreição, na nossa ressurreição. Então Jesus se transfigura, o seu rosto brilha como o sol e suas roupas ficam brancas como a nuvem, como a luz. Isso é o símbolo da ressurreição, as roupas brancas, mas também é o símbolo, o rosto brilhar como o sol e a transfiguração. Então Pedro, Tiago e João estavam naquele local e observa essa transfiguração de Jesus antes da morte dele. Jesus ele toma a imagem do ressuscitado antes mesmo de morrer. Ou seja, ali naquela montanha, Deus com seu poder extraordinário, ele
ele permite que Pedro, Tiago e João faça a experiência do que vai acontecer na eternidade no céu. Então, aquela montanha, por algum momento ali, ela torna um ambiente celeste. Tanto que Moisés e Elias aparecem ali conversando com Jesus. Não é que Moisés e Elias voltam, depois de morto eles voltam. Às vezes você que é espírita lendo essa passagem, você vai ter um entendimento absolutamente errado. Achando que Moisés e Elias voltaram, eles morrem e voltam. Não. Aí muitas vezes você pode dizer assim, tá vendo? A Bíblia, ela prova a reencarnação porque Moisés e Elias morreram e voltaram na montanha. Não, foi o contrário. Foi pelo poder de Deus, aí Deus tem esse poder extraordinário, Cristo, que é Deus, ele leva a montanha, quer dizer, ele aparta Pedro, Tiago e João da terra, da sociedade, ele aparta e sobe a montanha. Porque o subir a montanha para rezar no Antigo Testamento significa assim, subir até onde está Deus, até o lugar mais próximo de Deus, ou seja, a montanha, não que a montanha é o lugar mais próximo de Deus, mas simbolicamente você sobe ao céu, você sai da terra, você sai do convívio dos homens e entra num convívio celeste, ou seja, simbolicamente, você sobe a montanha, aquele silêncio, aquela sensação de silêncio, de solidão, te traz alguma coisa assim, ó, aqui é diferente de lá embaixo. E Deus utiliza esse símbolo, que já era usado para a oração no Antigo Testamento, e ali Deus ele não só transfigura o Pai, não só transfigura Cristo, mas ele transfigura o ambiente. Aquele ambiente já não é mais uma montanha, mas sim um ambiente celeste, o próprio céu. Então, não é Elias e Moisés que desce, é Pedro, Tiago e João que sobe para a experiência celeste. E ali ele vê transfigurado Cristo com o rosto resplandecente, mas ele vê todo o ambiente transfigurado, tanto que desce uma nuvem. E o próprio Pai fala diretamente com eles. O Pai Eterno, eles ouvem o Pai Eterno. É um ambiente celeste. Eles entram no céu. E é muito importante a gente ter a visão, esse entendimento desse ambiente celeste, porque o símbolo ressurreição, aqueles que são batizados como você e eu, nós somos batizados, a experiência da ressurreição não é só depois da morte, mas são pequenas e momentâneas experiências da ressurreição, experiências celestes aqui. A sua veste branca, aqui na terra, a sua veste branca que você usou no seu batismo, ou que volta a usar no crisma, e que volta a usar no sacramento do matrimônio, você que é mulher, que se veste, muitas pessoas não sabem por que o vestido de noiva é branco, para representar essa ressurreição que vem lá do batismo. Acho que ninguém tinha tentado a isso. Em certos lugares os padres até proíbem que o vestido de noiva seja de outra cor. Justamente para... Tem noivas que querem casar de preto. Isso não tem nada a ver. Tá? Embora se casar de outra cor, não significa que o casamento é nulo, não. Mas há um pedido da igreja que se case de branco, porque representa essa ressurreição. Essas vestes brancas não são apenas vestes brancas simbólicas lá para um momento social, que é o batismo, que não deveria ser um momento social. Mas essa veste branca representa assim, que você pode e você tem o direito e o dever de fazer experiências celestes aqui na terra depois de batizado. Você tem autoridade para isso. E nós esquecemos disso. Fazer essas experiências de Deus, de entrar no céu momentaneamente. Nós precisamos disso. A gente vive um inferno aqui na terra, um vale de lágrimas. Deus dá essa oportunidade para o batizado. Esse é o sentido da transfiguração de Jesus. De fazer essas experiências com Pedro, Tiago e João. Tem pessoas que fazem uma experiência dessa na vida, vale para a vida inteira. Mas só que Deus dá a oportunidade de você fazer isso pelo menos uma vez na semana. Por isso que Deus, ele escolhe um dia na semana para ser o dia do Senhor, o dia do céu, o dia do mundo da transfiguração, o dia do ressuscitado, que é domingo. Enquanto isso, você passa o domingo inteiro bebendo, comendo e esquecendo que aquele dia é o dia de você subir a montanha e ver Cristo. Ver mesmo, experimentar Cristo ressuscitado. Deus abençoe você.